São 17 anos na vida religiosa, depois de 8 anos de formação e uma das figuras mais conhecidas e também mais queridas da nossa Diocese de Criciúma, do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. Está ao meu lado o reitor aqui do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus de Içara, Padre Antônio Vander Silva, para falar um pouco mais sobre a sua história e sobre a sua rotina. Muitas pessoas conhecem o padre e, acredito, têm também curiosidade de saber um pouco mais sobre a sua vida, padre. Para a gente começar, o senhor é natural de onde e como que começou a sua caminhada junto à Igreja Católica? Eu sou natural da cidade de Sombrio, de uma comunidade do interior chamada Maracanã, uma comunidade com hoje 60 famílias. Meus pais são agricultores. Nasci na comunidade do Retiro da União, em Sombrio, depois fomos para São Janeiro e depois fomos para o Maracanã. Uma vida de itinerância nos primeiros anos de vida, porque quando a gente começa, o primeiro filho, sobretudo, ele enfrenta os limites de um pai e de uma mãe que estão recém começando o matrimônio. E quando um pai e uma mãe começam o matrimônio, eles passam pelos perrengues próprios da vida de um homem e de uma mulher que estão sonhando que querem chegar a algum lugar. E no Maracanã, eu me envolvi na comunidade, comecei a ser catequista, comecei a ler nas celebrações, comecei a fazer parte do grupo de jovens, comecei a fazer parte da liturgia, depois fui para a catequese, e enfim, ali tudo começou, ali tudo iniciou. Foi uma grande evolução que tive de lá para cá. Depois até o ponto de querer ir para o seminário, querer entrar no seminário e fazer parte da igreja como um todo. Hoje, são 8 anos de formação que eu tive dentro da igreja mesmo, mais os 16 anos de padre, e agora vou completar 17 anos de padre. Entre os municípios pelos quais o senhor passou, sempre deixa amizade, sempre quando vai para uma nova missão, para uma nova paróquia, sempre os fiéis que já o conheciam, sempre acabam acompanhando, se não semanalmente, mas sempre que podem, também estão sempre vindo. Agora aqui no Santuário do Coração de Jesus, com um espaço muito mais amplo, recebe fiéis de várias partes. Como é que é para o senhor também receber esses fiéis que já o conhecem há mais tempo? Eu passei por 3 lugares até agora, estou no 4º lugar. O primeiro lugar foi em Lauro Miller, quando saí dos estudos da teologia. Fui para Lauro Miller, fui ordenado diácono lá no dia 12 de março. Depois de 2006, depois eu fiquei 7 meses como ordenado padre, dia 1º de julho, em Sombrio. E depois, por 7 meses, eu fiquei vigário paroquial do padre Zezinho. E logo após, então, assumi a paróquia de Lauro Miller sozinho, com 27 anos, muito jovem, mas muito sonhador, com grandes expectativas, com grandes sonhos dentro de mim. Assumi uma paróquia que é grande, com 28 comunidades, embora a população seja 14 mil habitantes, mas lá tudo começou. Lá eu descobri mesmo, de fato, o meu ser padre, lá eu aprendi a ser padre, lá eu aprendi a viver o ministério, lá eu aprendi a plantar dentro de mim a esperança de ser um padre. Porque lá eu aprendi, nos primeiros passos de padre, a viver como padre. O povo me acolheu muito bem. São memórias que ficam, recortes da vida da gente que ficam, porque ali eu doei a parte da minha juventude, ali eu doei a minha alegria, ali eu doei meu tempo para aquele povo tão querido de Lauro Miller. Depois de 5 anos, com a chegada de Dom Jacinto, ele me pede para assumir a paróquia Santo Antônio de Pádua, em Sombrio, cuja terra é a minha terra natal. É o lugar onde eu nasci, é o lugar onde moram meus pais. Que desafio e que gigante desafio. Porque voltar à própria terra, evangelizar a própria terra. E ali, como diz a palavra, nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ao contrário disso, eu provei uma docilidade do povo, uma abertura do povo, um carinho do povo muito grande por mim, uma receptividade muito especial do povo de Sombrio, a quem eu tenho uma estima considerável, um amor considerável. E Sombrio, claro, terra natal da gente, é sempre o xodó da gente. Por lá fiquei 2 anos. Minha meta, meus princípios e meus propósitos era para ficar muito mais tempo. Entretanto, não foi possível devido a um pedido novamente que o bispo me faz depois de 2 anos. Que eu era vir para Içara, ser pároco da paróquia
e começar esta obra que depois foi iniciada 1 ano e meio depois que eu cheguei na Içara. Içara foi um tempo de fertilidade, um tempo de agraciamento, foi um tempo de profundas experiências com o povo de Deus, levando a paróquia com 19 comunidades por 2 anos sozinho. Depois chega o Padre Antoninho para me ajudar. E é mesmo nisso tudo a construção do santuário, com reuniões e com tantas coisas mais. Nessa perspectiva, então, Içara mais 5 anos. Fiz uma amizade muito boa com o povo, um povo muito querido, muito dócil, muito acolhedor. Com isso, lá veio então o santuário. Na verdade, eu fiquei 5 anos como pároco da paróquia São Donato. Desses 5 anos, 4 foi conduzindo a paróquia e construindo o santuário. E depois, então, já mais 1 ano cuidando da paróquia e do santuário, como reitor do santuário e pároco da paróquia São Donato. Depois eu vi que não tinha mais como, nem condições de permanecer lá e cá, devido à evolução, ao tamanho das coisas, ao que elas iam crescendo, se tornando. Eu disse ao Dom Jacinto, ou lá ou cá, mas eu tenho que ir para um lado. Então ele pediu que viesse para cá. Aqui já estou há 5 anos. Nesta obra que comecei desde o princípio e que exatamente hoje, dia 1º de abril, está completando 9 anos que fincamos a primeira estaca neste lugar para dar início a esta grande obra, que hoje é uma das expressões do sul de Santa Catarina e, se não me falha muito a memória, do sul de Santa Catarina e também uma das maiores obras já de todo o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, um dos grandes santuários que temos, desde espaço, desde tamanho, desde obras e tudo mais. Além do santuário, padre, que muitas pessoas visitam diariamente, seja para as missas, para vir aqui até a sua residência, ter um atendimento individualizado, tem o outro lado também da sua vida que muitas pessoas, acredito, tenham curiosidade. Como é que é a sua rotina, além das missas, além dos atendimentos? Como é que é a vida do Antônio Vander fora do padre, se é que é possível, não sei se é possível separar essas duas partes da sua vida? Na verdade, não tem como desligar, né? Eu não estou padre, eu sou padre e serei até morrer. Então, esse estar é uma coisa e ser é outra. Porque o estar está hoje, amanhã pode não estar. Mas o ser, tu é hoje e tu é amanhã. Então, nesse sentido, não tem como dissociar entre a vida do Padre Antônio Vander e a vida do Antônio Vander. É uma coisa só, elas se interligam. Por onde eu ando, por onde eu passo, nos lugares que piso, se vou no shopping, se vou no restaurante, eu estou sendo visto não como Antônio Vander, mas como Padre Antônio. Então, nessa perspectiva, a minha rotina ela é bastante dinâmica, digamos assim, porque além do santuário eu também sou ecônomo, aqui eu estou como ecônomo da diocese, a qual são 48 CNPJs que a gente tem que ajudar a cuidar, uma frota aí de carros, de funcionários e toda essa parte econômica administrativa da diocese está sob a minha responsabilidade por 5 anos, o qual desses 5 já fazem 4 anos que eu estou e tenho mais 1 ano e meio. Então a minha rotina sempre, de terça e quarta, o dia inteiro dentro da Cúria Diocesana, no escritório, e quinta até meio-dia. Quinta tarde, sexta, sábado e domingo, dedicados ao santuário. E segunda-feira, então, é o dia de folga que eu tiro, de fato, para estar com padres amigos, estar com a família, me reciclar, ler um pouco, descansar e viver o meu dia realmente com mais serenidade. De modo que não tem como dissociar o Padre Antônio do Antônio Vander, né? Porque a vida da gente ela vai tomando um rumo e ela vai tomando umas direções as quais a gente e pronto, e tem que ser, não, independente de lugar, e a gente vai aos poucos assimilando aquilo, absorvendo aquilo e tornando-se profundo também naquilo que vive, porque é isso que vai dando sentido para a vida, é isso que vai nos construindo e é isso que vai ajudando também muitas pessoas a olharem para a gente e construir também uma vida sólida a partir dos testemunhos que a gente vai dando. E é necessário, como padre, dar testemunho. Aqui no santuário, lá no altar, lá no shopping, lá no restaurante, é impossível eu dissociar as coisas, ser uma coisa aqui e ser outra lá. Padre, o senhor, além de ser muito jovem ainda,
O senhor também, acredito, tem os seus afazeres, além de padre, porque mesmo com a sua rotina, como você disse, bastante puxada, tem muitas atividades, mas para quem o acompanha nas redes sociais, onde o senhor também é bastante presente, vê que o senhor consegue viajar, consegue estar em vários lugares. É um desejo seu também de poder, dentro da sua rotina, encaixar essas viagens, conhecer locais santos, conhecer várias partes do mundo e interagir também com outras pessoas? Faz parte, nós estamos num mundo globalizado. O mundo cada vez mais chega dentro da nossa casa. Antes, o meu mundo era a minha casa. Hoje, o meu mundo, está dentro da minha casa, a partir das redes sociais, dos meios de comunicação. Queira ou não queira, é um grande desafio, mas faz parte da missão do padre. Por exemplo, Terra Santa, lugar onde Jesus nasceu, levar peregrinos. A Itália, onde está o berço do nosso cristianismo, plantado na Itália, nas igrejas, nos monumentos, em tudo. E tudo isso faz parte, porque nós precisamos, de fato, ir conhecer, levar pessoas para conhecer, abrir horizontes, ampliar os horizontes, e as viagens nos dão isso, nos oportunizam isso. Gosto muito, sou fã da vida dos santos, gosto de viajar, de visitar os lugares onde eles viveram, os lugares onde eles trabalharam, ver a história deles, sentir a história deles de perto. Então isso tenho feito assim com muito carinho, né, com muita dedicação. Também, ao mesmo tempo que a gente faz isso, tenho tempo também para as redes sociais, que hoje é um mundo fértil de evangelização, um mundo muito aberto, muito vasto, muito amplo. Embora as redes sociais você esteja sempre limitado a críticas, o que você vai dizer, o que você vai falar e tudo mais. Porém, como padre, eu falo aquilo que a minha igreja fala. Não falo outra coisa senão aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja diz. Estou lá porque eu sei que ser presença nesses lugares é também um meio de evangelizar. E por ali muitas pessoas voltaram à fé, muitas pessoas voltaram à igreja, muitas pessoas vieram procurar a igreja através dos meios de comunicação. Então, viagens, meios de comunicação são caminhos férteis de evangelização, de aprimoramento da fé e, ao mesmo tempo, de robustecer e a gente ampliar, ajudar as pessoas a observarem que não é só aonde elas estão que tem fé, não é só onde elas estão que tem coisa bonita, mas que neste mundo afora muita coisa bonita e que precisa ser visto pelos nossos olhos para observar que a fé ela transpassa os limites geográficos que a gente está. Sobre as redes sociais, quem acompanha a sua história recentemente acompanhou também uma postagem que o senhor fez, falou também na igreja de um caso lamentável que o senhor acabou sendo vítima de uma fofoca, de uma situação, uma acusação muito grave que o senhor desmentiu, falou abertamente sobre o assunto. Como é que o senhor lida com o outro lado das redes sociais, nesse caso, ou nos outros que acredito acabe também, uma vez que outra, alguém não gostando de uma ideia, de uma posição sua, padre? Primeiramente, o evangelho não é para agradar as pessoas. O evangelho é para ser rezado, falado e vivido. Quando alguém não se agrada, quando alguém não gosta, o problema não está naquilo que fiz, mas naquilo que a pessoa dentro dela mexeu. Então levo com tranquilidade, com serenidade, porque a minha missão é pregar o evangelho. O evangelho não agrada a todo mundo. Não é todo mundo que se agrada com o evangelho. Agora, sobre a questão das fake news que acontecem, já foram 2 vezes que eu fui vítima dessas fake news, mas sobretudo nesse último tempo agora, de forma assim, muito agressiva, tomou uma proporção até nacional, quando muitas pessoas me ligaram, manifestaram-se, porque é de fato uma maldade sem tamanho. Joga o teu nome nas redes sociais de qualquer jeito, joga o teu nome para a rua, e você, se fosse verdade, se tivesse verdade, eu teria medo, eu me encolheria ou talvez me silenciaria. Talvez dando a desculpa, não, vou me silenciar, porque quem a gente silencia, para que dar muito ibope, mas ali não é uma questão de dar ibope. Ali é questão de cortar uma atitude demoníaca, satânica, de pessoas que, sem piedade, sem nenhum escrúpulo, largam nas redes sociais
E isso toma uma proporção muito alarmante. Sobretudo porque, como o povo conhece, como o povo sabe quem eu sou, isso tudo fez com que muita gente se questionasse e perguntasse: mas padre, nós acreditamos em você, nós te procuramos e isso de fato está acontecendo? Então gera dúvidas, gera inseguranças nas pessoas. Porém, me manifestei publicamente porque eu, vamos dizer assim, entre aspas, vou falar uma palavra, mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho. Minha vida é muito limpa, muito honesta, muito correta. Eu não tenho envolvimentos com ninguém, não tenho relações com ninguém. Agora, claro, diante desse mundo, diante dos olhos de tanta gente, que tudo que vê na frente é sexo, tudo que vê na frente é carnalidade, tudo que vê na frente é relação, é pegar, é pegação, é um mundo que eu não estou, né? É um mundo que eu não faço parte, é um mundo que eu não convivo com isso. Então, a minha vida ela é muito centrada no trabalho, muito centrada nas coisas que eu tenho que fazer e, de fato, não tenho nada disso. Por isso que me manifestei, por isso que já cortei. Primeiramente, porque é dotado de muitas inverdades. O marido teria vindo aqui, teria quebrado, teria me batido, teria feito um monte de coisa. Bom, eu estou ainda até hoje procurando onde é que tem vidro quebrado, estou até hoje procurando ainda onde é que tem cara batida, onde é que tem gente com hematoma. E segundo, me manifestei porque também envolve um casal cristão, pais de família, que tem filho, que tem filha. Eu me coloco no lugar também deles. Eu sou padre, meu nome é popular, está na boca de todo mundo. Mas eu também me coloco no coração de um pai e de uma mãe que sai uma maldade dessa e eles têm que explicar para os filhos, têm que dizer para os filhos. Isso é uma coisa muito chata, muito ruim. Então me manifestei também por respeito à família, sobretudo na pessoa dele e dela e dos filhos. É uma maldade extrema, que isso não envolve só um pai e uma mãe, envolve uma família toda, envolve a vergonha de uma família. Eu acredito e sei que aquilo que eu faço e aquilo que eu fiz foi justamente para dizer: eu não temo, porque se eu temesse, eu me calaria, me silenciaria, me amoitaria. Mas eu não temo. Não temo porque eu sei quem sou, sei o que faço, sei da verdade que vivo e sei o que escolhi para a minha vida. Na sua vida e na sua rotina, o senhor tem também, né, padre, contato com muitas pessoas, algumas já há muito tempo, outras que o veem uma vez e dali a muito tempo voltarão aqui porque moram longe, enfim. Mas em todo esse contato, acredito também, até como a gente falava, o senhor por ser também padre, mas ser muito novo, acredito tem também alguma, vamos usar aqui uma palavra, uma tentativa de aproximação, uma cantada que o senhor tem que afastar de alguma pessoa que tenta algo que o senhor não concorda. Como é que funciona nesse caso na sua vida? Talvez a sua pergunta bem direta, eu poderia até traduzi-la, né, e dizer que, padre, como é que fica a questão dos assédios, né? Como é que fica a questão? Bom, todo mundo tem assédio, o homem casado tem assédio, o padre tem assédio. O problema não está no assédio. O problema está na permissão que você dá para as pessoas entrarem ou não. E quanto a isso, a gente tem que ser muito assim, objetivo, muito claro. Primeiramente, se deixa levar quem quer. Se deixa seduzir quem quer. Faz coisa errada quem quer. O papel do diabo é tentar. Ele é tentador, divisor. Mas o nosso papel como ser humano é dizer o sim ou dizer o não. Então, bom, desde situações de tentativas de agarramento, desde fotos obscenas e tudo isso nas redes sociais a gente recebe. Mas isso não me faz correr atrás, isso não me faz ir atrás. Eu tenho que levar sempre dentro de mim a verdade que eu escolhi há 17 anos atrás. Servir a igreja na fidelidade do sacerdócio, do celibato, né, ser casto. E quando a gente escolhe, quando a gente faz um propósito, a gente tem que ir. Então, por mais que tudo isso venha, por mais que exista tudo isso, mas o importante é o que eu escolhi. E o que eu escolhi se me realiza, se me completa, se me torna quem eu sou,
Isto vai fazer com que eu coloque limites, com que eu diga não, com que eu não permita e, sobretudo, com que eu conduza a minha vida na retidão que devo conduzir. Muitas pessoas procuram, seja o senhor, Padre Antônio Vander, outros padres da região ou do mundo inteiro, para contar e pedir aconselhamento dos mais variados e mais graves problemas. Acredito até quando o senhor recebe algumas situações inimagináveis, acredito que já tenha ouvido a pedido de conselhos, enfim. Como é que o padre consegue lidar com tantas situações de problemas, de dificuldades e não se deixar abater por todos esses casos? A gente tem que sempre observar que o problema é da pessoa e não meu. Porque se eu for sofredor de todo mundo, eu já estaria morto, eu não conseguiria conviver. Todos os problemas, podem imaginar todos que vocês ouvem, o padre ouve. Todos os limites que vocês ouvem, o padre ouve. Agora a gente tem que fazer o discernimento, o problema é teu, não meu. Eu tenho que te ajudar a te libertar daquilo que está te escravizando. Eu não posso fazer com que aquilo que está te escravizando me escravize também. Então, de fato, são muitos problemas, muitas dores, muitas angústias. Há momentos que você chora junto com as pessoas. Há momentos que você sofre junto com as pessoas. Mas também há momentos que você tem que dizer a dor é dela, ela tem que fazer o enfrentamento dela, como eu fiz os meus enfrentamentos, como eu fiz as minhas lutas, como eu fiz as minhas batalhas. O outro tem que fazer as batalhas dele para chegar, para amadurecer e para estar no lugar que está. E nenhuma luta, nenhuma batalha, por acaso na vida, elas têm razões, elas têm propósitos e elas têm sentido. Então, nesse sentido, aconselhar, ouvir, ajudar, silenciar diante do que a pessoa te confia, mas você é instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa a mudar. Você não é o Deus que vai resolver o problema dela. Sobre ser instrumento de Deus, muitas pessoas que entre as milhares acompanham, seja presencialmente, seja nas redes sociais, as missas de cura e libertação são momentos bastante simbólicos, bastante emblemáticos, quando o Senhor está em meio à celebração e pode citar, por exemplo, tem uma pessoa que está aqui, que está tentando engravidar há muito tempo, Deus está dizendo que você vai conseguir. Como é que funciona, padre? Como é que é isso? As pessoas, acredito, têm curiosidade também. De que forma que Deus consegue usá-lo para chegar e levar essa mensagem às pessoas? Primeiramente, nós trabalhamos ali com as moções do Espírito Santo. O Espírito Santo dá moções a quem nele confia, a quem nele acredita, a quem a ele recorre. O Espírito Santo não falou só no tempo de Jesus ou só no tempo em que ele pairava sobre as águas no início da criação. O Espírito é dinâmico, ele extravasa, ele vai, ele continua falando, ele continua exercendo a sua missão no mundo. E a gente não é nada mais a não ser que instrumento de Deus para falar, para ir, para ajudar, para libertar. A questão das moções do Espírito, elas são muito claras no momento da oração. Muito claras na pessoa, muito claras no problema e muito claras no caminho que elas têm que tomar. Então, isto é fruto da oração. Isto é fruto da intimidade com Deus. E, consequentemente, é uma das formas que a renovação carismática tem de rezar, de celebrar e de viver. Então, nesse sentido, tem ajudado muito as pessoas. Quantas e quantas pessoas que, através das moções do Espírito, quebraram situações de anos e anos na sua vida. Quantas e quantas pessoas que estavam pedindo, naquela hora que estavam pedindo, justamente a moção do Espírito mostrou e elas foram e deu certo. Então, isso são formas que o Espírito Santo tem de falar e de se aproximar das pessoas para dizer: não estás só, eu estou contigo, eu sei do que tu está vivendo, eu sei do que tu está passando, eu sei do que tu estás enfrentando. E eu sei que tem remédio e tem cura para essa dor, para este momento que tu vive, esse trauma que tu leva na tua vida. Outra situação também, né, padre, como você falou, da renovação carismática católica,
é uma forma também de trazer muitos jovens e também nem tão jovens para a igreja, aqueles que estavam há muito tempo afastados ou que nunca tiveram um contato muito próximo e através dessas celebrações da renovação carismática também se sentem mais acolhidos, mais chamados para estarem, seja aqui no santuário ou nas outras celebrações? O Papa João Paulo II, ele disse que a gente tem que evangelizar com novos métodos, novo ardor, novo entusiasmo para chegar no coração das pessoas hoje. O mundo mudou muito. O mundo não é mais o mesmo que era antes da pandemia. As coisas mudaram, evoluíram. A pandemia talvez foi o ano em que a revolução tecnológica mais avançou, sobretudo em termos de redes sociais, de caminhos e tudo mais. Então, nós temos que fazer uma evangelização alegre, uma evangelização leve, não aquela coisa pesada, impositiva, cobrada, exigida, não, é uma coisa leve. Evangelizar é uma coisa leve, é uma coisa que dá satisfação. Viver o cristianismo não é um peso, né? Não é uma vida de sacrifícios, não é uma vida de abstinências, não é uma vida de renúncias, tem abstinências, mas não é só isso. Cristianismo é alegria, e isso o Papa tem nos ajudado a entender muito, a alegria do Evangelho. Vamos ser leves. Olha o nosso Papa, com aquela idade toda, é um homem leve, é um homem que leva com leveza, diz o que pensa sobre a palavra e faz a palavra de Deus chegar a tantos corações. Então é preciso novos métodos, é preciso novo ardor, é preciso uma nova forma de chegar no coração das pessoas, que não é mais a mesma forma do ano de 1970. Mudou a forma, tem que mudar o jeito, embora o evangelho seja sempre o mesmo. Mas a forma tem que ser diferente. Justamente essa seria a minha próxima pergunta. Nós falamos já bastante aqui na nossa conversa em mudanças, em uso da tecnologia, de outros métodos, mas o que não mudou e nem pode mudar na sua avaliação na forma de acolher, na forma de conduzir as celebrações e a própria igreja? Uma das coisas só, as formas elas podem mudar, mas o evangelho nunca muda. Os valores nunca mudam. Alguns dizem, os valores mudaram. Não, os valores não mudaram, eles continuam os mesmos. Valor é valor. O que talvez mudou foi a minha tendência de acentuar algumas coisas mais do que outras. Mas o evangelho é o evangelho, é a verdade de Jesus Cristo, e isso não muda nunca. Isso continua. Tem que continuar. A verdade do evangelho tem que continuar. Doem quem doer, arda onde arder, sofra quem sofrer, mas a verdade do evangelho é uma só. Agora, as formas podem ser diferentes. Na questão da evangelização, eu acho que um dos grandes avanços que a Igreja Católica teve nos últimos tempos foi a questão das mídias sociais. Ela se modernizou, ela está chegando, ela está indo, ainda com um pouco de, vamos dizer assim, de timidez, mas está indo. A igreja está avançando, ela está conseguindo chegar. Hoje as missas transmitidas pelo YouTube, programas transmitidos pelo YouTube. Então, está indo. As coisas estão andando, ela não está parada. Está evoluindo, está crescendo. Para finalizar, padre, você teve já várias missões, muitas conquistas, batalhas também, como o senhor disse. Para o futuro, o que o senhor pensa na sua vida sacerdotal? Tem algum sonho que o senhor ainda não realizou, ainda quer realizar? A construção do santuário que nunca para? O que o senhor pensa para o seu futuro na sua vida como sacerdote? É um desafio, né? Porque o futuro a gente pensa, mas o futuro ele também depende da cabeça do bispo, daquilo que o bispo olha para o padre, daquilo que o bispo imagina o padre. Mas uma coisa é certa, o meu futuro será sendo pároco em uma paróquia, trabalhando em uma paróquia. Hoje estou aqui no santuário por um tempo, mas daqui a pouco tenho que partir e certamente irei para uma paróquia, irei em outro lugar. Aos 43 anos de vida, próximos aí dos 44 anos de vida, não tenho mais, vamos dizer, vontade de ir para Roma estudar, para ir para fora do país estudar ou fazer um mestrado, doutorado. Hoje já vejo isso como algo que na minha vida foi passando e ficou no caminho. Eu tinha muita vontade de fazer um mestrado, muita vontade de fazer um doutorado, estudar fora e tudo mais. Porém, quando eu cheguei na diocese, éramos muito poucos padres. Desculpa, éramos poucos padres.
onde era um padre por paróquia e olha lá se dava conta, né? E hoje temos aí uma gama de grandes padres na nossa diocese e eu vejo assim que este sonho de estudar, tudo mais, de se aprofundar um pouco mais, ele foi superado pelo tempo e pela idade que vai passando. Por outro lado, os sonhos meus ainda na frente é terminar o santuário. Tenho algumas coisas bem pontuais aqui que ainda acontecerão. Quero chegar lá, vou chegar lá. Quero terminar o meu mandato como ecônomo da diocese, entregar com leveza, com serenidade o que fiz. E aí, depois de entregar o economato da diocese e terminar o que eu penso aqui no santuário, que tem algumas coisas ainda para fazer, e aí então eu quero dar seguimento à minha vida de um outro jeito, numa paróquia, em algum lugar, e continuar. Eu acho que uma coisa que nunca vai mudar em mim, ao menos hoje, tenho essa clareza, essa certeza, que ser padre eu nunca deixarei de ser e continuarei como padre. Aonde? Não sei. Como? Não sei. O que vem pela frente, eu também não sei. Mas eu sei que padre eu quero continuar a ser. E algo que sabemos é que todos esses fiéis e muitos amigos que o senhor fez durante a vida e fará também nos próximos anos, nas próximas décadas, sempre o acompanharão, assim como também nos acompanharam. E agradecendo já, Padre, pela gentileza em nos receber aqui na sua residência, aqui no Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, para contar um pouco mais da sua história, que acredito muitas pessoas o perguntam ou ficam com receio. Será que eu posso perguntar isso para o padre? Como será que é a vida do padre fora do santuário? Então, muito importante essa nossa conversa. Agradeço, muito obrigado, Padre. Sempre solícito com toda a imprensa. Um bom final de semana ao senhor e bom trabalho, já que trabalho tem bastante na sua vida. Muito obrigado, obrigado a todos. E a vida é isto, é dar sabor, é dar sentido. E a gente só dá sabor e só dá sentido à vida quando a gente está plantado no lugar que a gente nasceu para estar. Enquanto a gente não descobre o lugar da gente neste mundo, a gente, como diz o ditado popular, vai bater muita cabeça por aí, vai sofrer, nenhum lugar vai ser bom, nada do que tu faz vai ser bom, porque tu não achou o teu lugar nessa terra. Encontrar o teu lugar é a tua missão antes de morrer. Com esta importante mensagem sobre encontrar o teu lugar antes de morrer, do Padre Antônio Vander Silva, nós ficamos por aqui com a edição de hoje do Mais Sua Entrevista. Voltamos na próxima oportunidade, sempre contando histórias importantes de pessoas que fazem a diferença nas suas vidas e também, no caso do Padre Antônio Vander, na vida de milhares e milhares de pessoas. Um forte abraço e até mais.